A paz do Senhor, querido professor, querido aluno. A você que já é inscrito no nosso canal, Deus abençoe. A você que não é inscrito, você está tendo a oportunidade aí de se inscrever e já deixar aí também, né, aquele like para ajudar no crescimento do nosso canal, Espaço EBD. Eu sou o professor Daniel Santos e hoje nós estaremos tratando da lição de número 5, né, que vem com o tema O Lamento de Jó, das lições bíblicas da escola dominical, né, nossa da CPAD, que vem também com o tema A Fragilidade Humana e a Soberania Divina, o sofrimento e a restauração de Jó. Glórias a Deus, né? Lição muito boa para vocês aí que estão acompanhando, né, todas as nossas videoaulas comentadas, né? Se você puder estar indo aí na nossa playlist, você vai ver aí todas as nossas lições, né, tratando da fragilidade da raça humana, né, as falhas da raça humana. E hoje nós vamos estar tratando aí do tema O Lamento de Jó. O nosso textuário vai estar dizendo assim: porque antes do meu pão vem o meu suspiro, e os meus gemidos se derramaram como água. Em Jó, capítulo 3, versículo 24. A nossa verdade prática vai estar dizendo assim: o sofrimento pode nos levar à situação de extrema angústia, mas não devemos perder a esperança no agir de Deus. A melhor situação para nós é confiarmos, né, na resposta de Deus, né, em meio a tanto sofrimento. E nós vamos tratar na nossa lição aqui de 3 pontos muito importantes sobre o lamento de Jó. 3 pontos básicos aí, né, que isso acontece na vida de todo cristão. Vamos lá aos nossos pontos. Primeiro ponto, o porquê ele nasce, ou porquê nós nascemos, né? Segundo ponto, porque não nasceu morto, né? Porque ele já não nasce morto. E terceiro, porque continua vivo, né? Então 3 pontos muito importantes aí, né, sobre tratando a respeito desse o lamento de Jó, né? Então esses 3 pontos aí nós vamos estar adentrando a nossa lição e vamos estar vendo, né, que nessa situação de Jó ele questiona essas 3 questões aí, né? O porquê nasce, o porquê não nasceu morto e porquê ainda está vivo, passando toda essa situação. E assim é na nossa vida, tá? Não é diferente da vida de Jó. Assim é na nossa vida as consequências quando nós se adentramos aí em muitas situações de conflitos, né? Nós vemos aí que nós mesmos questionamos a respeito dessas questões aí também. Por que nascemos? Por que nós não nascemos mortos? Né? Isso é natural do ser humano, é natural do homem, esse pensamento. A nossa leitura bíblica em classe vai estar lá em livro de Jó, do capítulo 3, do versículo 1 ao 26. O nosso ponto, o nosso objetivo, né, geral da nossa lição é explicar que Jó era humano e como tal tinha todo o direito de extravasar seus sentimentos, não sendo recriminado por Deus por isso. É assim, como assim eu já falei na nossa parte introdutória da nossa lição aí, né, nós temos o direito, né, das vezes nós questionarmos muitas coisas nas nossas vidas, não questionando a soberania de Deus, tá? Não questionando a soberania de Deus, mas sim questionando os porquês da vida, né? Como já foi falado em outros temas de outras lições nossas aí, os porquês da vida sempre vêm à tona em momentos difíceis, tá? Outro ponto assim, que nós devemos estar sempre adentrando, sempre lembrando aí também, é que nós mesmos questionamos o porquê, né? E nesta lição nós desejamos que deseja o patriarca, né, ter como objetivo dar fim a um ciclo de sofrimento, né, que Satanás lhe impôs. Constataremos nesta lição que apesar de ele desejar morrer, não buscou suicídio, né? Ele não tenta tirar a própria vida, ele não tenta dar cabo, né, ao seu sofrimento. Então é muito interessante isso, que tem sofrimentos que nós passamos
que não é para a morte, não é para tanto para nós tentarmos suicídio, e lembrando que o suicídio não é de Deus, né? A morte, tirar a própria vida, não convém de Deus, são pensamentos malignos. Nós vemos isso aí na situação de Judas, né? Ele usa só a questão de ter nascido morto como uma forma de protesto, tá? Que fique bem claro que não foi para estimular a morte, tá bom, pessoal? Então vamos deixar bem claro aí que em nenhum momento Jó tentou suicídio, ou até mesmo atentou-se contra a sua própria vida, beleza? Ele apenas está fazendo essas questões, fazendo essas perguntas, indagando com ele mesmo, indagando com a situação que ele está, mas em nenhum momento citando e nem semeando a ideia de suicídio, tá bom? A nossa introdução vai dizer assim: na lição anterior vimos de perto o drama vivido por Jó. Uma série de calamidades se abateu sobre ele de uma forma catastrófica. Do estado de riqueza e prosperidade, Jó passou a viver na adversidade, e seus amigos foram para consolá-lo, mas ficaram sem palavras ao contemplarem o seu debilitado estado de saúde. Entretanto, depois de 7 dias, ele rompeu o silêncio com um lamento que veio do fundo da alma. Nesse lamento, Jó mirou o dia do seu nascimento. E através de 3 perguntas desabafou tudo o que sentia naquele momento. Por que nasci? Por que não nasci morto? E por que ainda continuo vivendo? Os 3 pontos importantes da nossa lição que nós vamos estar aprendendo aqui, viu? Né? São perguntas que nós, seres humanos, fazemos em cada situação da nossa vida, até a hora que nós indagamos, né? E essa daí é a indagação de Jó. O nosso ponto central vai dizer assim: o lamento de Jó revela toda a sua dor como um ser humano, né? Nesta lição veremos a reação humana diante do sofrimento. Percebemos que não há indício que Satanás tivesse alcançado o êxito diante de Jó. Na perspectiva do patriarca, se Deus era a causa de sua vida, deveria também ser, né, a causa da sua morte, pois se devinha o bem, também deveria vir o mal. Por se dele viria o bem, também devia vir o mal, devia vir a morte, né, sobre Jó. É isso que está querendo dizer aqui. Então ele clamava a morte para Deus, né, mas como uma forma de protesto, né, na sabedoria de Jó também, que Jó também não ia pedir a morte explicitamente, mas sim ele clamou a morte lembrando o dia do seu nascimento. Por que já não nasceu morto se fosse para sofrer daquele jeito, né? Para que nascer vivo, né, se iria perder todos os seus bens, as suas famílias, ter esses sofrimentos, né? Então ele já lembra, amaldiçoou o dia do seu nascimento. Nós estaremos na nossa lição agora com seus 3 tópicos, né, os seus subtópicos e alguns exemplos aqui, né, para nós destacarmos a nossa lição. O primeiro tópico dela vem assim: o primeiro lamento de Jó, por que nasci? Primeiro, por que nasci? A dor de Jó era profunda e somente a poesia podia expressar toda a carga emocional vivida por ele. Neste poema, dos 10 primeiros versículos do capítulo 3, a respeito do primeiro questionamento de Jó, por que nasci? Esse questionamento sai do íntimo de Jó, assim como ocorre da alma do salmista, lá no Salmo 130, versículo 1. Muito interessante você ler na sala de aula, tá bom, professor? Você aí, estudioso da palavra de Deus, estudante da palavra de Deus, né, se aprofunda aí nessas leituras, é muito bom. Da mesma forma, o profeta Jeremias expôs o seu sentimento diante dos conflitos, de seus conflitos, em Jeremias capítulo 20, do versículo 14 ao 18, outra referência muito boa, se você puder ler em sala de aula, é muito bom. Neste sentido, o patriarca não está sozinho em lamentar diante da dor, né? Então aqui nós vamos ver aqui que esse questionamento vem do íntimo da alma dele, né? Ele vai indagar com Deus, né, questionando a Deus a respeito
de toda essa situação. E como disse aqui na parte introdutória, ele vai indagar questionando o dia do seu nascimento. Segundo subtópico, em lugar da memória viesse o esquecimento, que o dia do nascimento dele viesse a ser esquecido, não que não fosse mais lembrado com festa, né? Assim como, vamos dizer assim, as datas festivas de aniversário das nossas vidas. Ele queria que esse dia sumisse do calendário, sumisse da história de todas as pessoas que o conheciam. Essa é a visão de Jó nesse dia dele. No tópico 3 vai dizer assim para nós, que em vez da ordem viesse o caos, né? Mencionamos que Jó, para o dia do seu nascimento, não tivesse adentrado no calendário, e que dessa noite jamais tivesse êxito. No lugar de luz que raiou por ocasião do seu nascimento dele, e ele revelou de todo o seu sofrimento. O patriarca desejou as trevas dominassem. No lugar de festa, né, como foi dito aqui, no lugar de alegria, no lugar de comemorações, que viesse o pranto, né, mas um pranto único, porque a gente pranteia aos nossos mortos período curtíssimos, né? A gente perde um ente querido hoje, a gente pranteia ali, questão de um dia e meio, acabou, enterrou a pessoa amada, né? Enterrou o ente querido, a gente vai ficar sentido, mas não vai mais prantear como pranteava, né? Nesse primeiro dia e meio, né? Então é isso que Jó estava indagando aqui, que no dia do seu nascimento, no lugar de festa, de comemorações, né, viesse o pranteio, viesse a tristeza ali, viesse trevas, não tivesse alegria nesse dia. E outra, sumisse do calendário a data festiva, né? Este famoso e assombroso animal marinho simbolizava o caos, que ele está falando aqui do Leviatã, né? Um homem de Uz recorre a essa imagem para ilustrar o momento tenebroso que estava vivendo. A lógica é simples: se Deus não tivesse feito aquele dia, ele não teria sido concebido e, portanto, não passaria por tudo isso. Ele começa a amaldiçoar o dia dele como se fosse consequência de Deus, né, do seu nascimento, como que Deus tivesse feito aquele dia fosse mudar alguma coisa, se Deus não tivesse feito esse dia, na verdade, né? Mas não tem nada a ver. As consequências, né, sempre vêm e independentemente se a gente está errado ou não, a gente sempre tem que deixar bem claro nas nossas lições, né, que nós precisamos ser provados, né, para ser aprovados. É aquelas questões que a gente sempre faz nas nossas lições, né, as duas questões. Será que só o justo sofre? Ou só o pecador merece sofrer? Né? Então são duas perguntas aí que nós devemos estar sempre fazendo para nós mesmos. Será que só o justo que sofre? Ou será que só o pecador que merece sofrer? Né? Então são perguntas aí que nós devemos estar fazendo sempre no nosso dia a dia. Tá bom? Segundo subtópico, vai dizer assim: segundo o lamento de Jó, por que não nasci morto? Do capítulo 3, do versículo 11 ao 19. No primeiro subtópico vai dizer assim: descansando em paz. Os intérpretes observam o discurso de Jó a partir do versículo 11, que ele muda de amaldiçoar para reclamar. A partir desse versículo, Jó passa a reclamar por não ter nascido morto. Para ele, nascer morto teria sido melhor do que existir naquelas condições. Era a melhor maneira de não passar por toda aquela tribulação. Ele queria que passasse toda aquela situação como forma de protesto, reclamando do seu próprio dia. Então foi uma forma de ele não questionar a Deus e não se indagar, né, contra Deus, né, blasfemando contra Deus, né? Então ele, mesmo no meio da tribulação ali, mesmo no meio de tanta prova, ele teve a sabedoria, né, de não blasfemar contra Deus, de não questionar a Deus, mas sim amaldiçoar o dia do seu nascimento. Olha que interessante, né? Nós devemos também ser prudentes, né, e sermos sábios com as nossas palavras. É interessante essa lição, muito boa.
Essas palavras de Jó revelam uma coisa: ele queria descanso de todo o seu sofrimento. Ele já não aguentava mais, ele estava passando por tantas lutas, né? A perca dos seus bens, a perca dos seus empregados, né? A perca dos seus animais, a perca dos seus filhos, e agora essas úlceras na sua pele, né? As doenças ali corroendo vivo, né? Segundo subtópico: livre das tribulações. O dilema de Jó aumenta à medida que o seu sofrimento ganha intensidade. Ele continua com o seu argumento da não existência. Ele está convencido que se não tivesse se tornado um ser, nada disso estaria acontecendo. Ele desejava ter sido como um natimorto, um feto que nunca viu a luz. Por isso que a gente fala aqui que ele não estimulou ao suicídio, e muito menos, tá, pessoal, estimulou o aborto. Vamos atentarmos aí nessa questão sobre o aborto, tá? Ele não está fazendo apologia ao aborto. Professores, vamos lembrar na nossa sala de aula, tá? Ele não faz apologia ao aborto, apenas está citando essa situação aqui por causa das provações que ele está enfrentando. Não está fazendo apologia ao aborto devido a estar fazendo as crianças nascerem mortas. Não, tá? Isso daí acontece, mas isso é casos com problemas na gestação. Com problemas aí, né? Em todo o processo de gestação de uma mãe e a criança. Tá bom? Ele não está falando que a respeito de aborto, né, estimulando as pessoas a fazerem aborto. Que às vezes a pessoa se encontra em algum sofrimento aí, financeiro, pessoal, ou seja lá qual for, né, e acaba estimulando a ideia da pessoa, né, a fazer o aborto para que a criança não venha enfrentar esses problemas que a mãe está passando, que o pai está enfrentando, ou vice-versa. Então, lembrando, pessoal, ele não está fazendo apologia ao aborto. Beleza? Deixando bem claro nossas lições, porque como tem muita... Hoje nós devemos ser... Temos que ter bem sabedoria no que nós falamos, né? Porque dá a entender algumas situações que as pessoas não entendem. E aí a pessoa fala, olha, fulano falou que ele está fazendo isso. Não, então, deixando bem claro, tá? Não é apologia ao aborto, e sim amaldiçoando o dia do seu nascimento. A palavra hebraica enepel, usada no versículo 16 como natimorto, possui o sentido de um aborto espontâneo. É traduzido dessa forma em Eclesiastes capítulo 6, versículo 3, e Salmos capítulo 58, versículo 8. Aqui, em nenhum momento Jó faz apologia ao aborto, mas usa no sentido metafórico de descanso do sofrimento. Ao lugar de ter sido abortado, ele nasceu e foi lançado no mundo da tribulação. O raciocínio é claro para todos os que querem morrer e cessar as angústias e as tribulações da vida presente. Nós vemos aí, né, uma estatística muito grande, né, do aborto aí, as pessoas aí incentivando, né, as pessoas aí a abortarem. E não é assim, né? Nós devemos estar cientes que Deus, se Deus permitiu, ele tem um propósito, né, mesmo em meio de tantas lutas que nós enfrentamos. Terceiro subtópico: uma realidade para o cristão. O Novo Testamento nos ensina que enquanto estivermos neste mundo estaremos sujeitos à dor, ao luto e ao sofrimento, né? Lá em Filipenses capítulo 4, do versículo 11 e 12. Mas ao mesmo tempo temos a promessa do Consolador de Jesus, João 16, 33, em Filipenses 4, né? Versículo 13. O segundo lamento de Jó revela o desejo de ter sido abortado, um natimorto. Tá bom? Vamos lá para o nosso terceiro tópico, que vai dizer assim: o terceiro lamento de Jó por
porque continuo vivo, né? Capítulo 3, do versículo 20 ao 26, que diz assim: vale a pena viver? Nessa terceira sessão do capítulo 3, Jó faz uma quarta pergunta: por que se dá a luz a um miserável e a vida dos amargurados de anônimo? As outras perguntas estão em capítulo 3, versículo 1, capítulo 3, versículo 12 e capítulo 3, versículo 16. A palavra hebraica amel, traduzida aqui como miserável, é usada no sentido de alguém cuja vida é atribulada pela miséria e que por isso torna-se incapaz de exercer suas funções. Em outras palavras, para Jó, a vida havia se tornado intolerável, por isso o desejo de morte. Ele se sentia miserável porque já havia perdido tudo, inclusive até a própria família, né? E no caso de Jó, ele perde até a sua esposa, porque a sua esposa se vira contra ele, né? E fala para ele largar o seu Deus, né? Amaldiçoa o seu Deus e morre, né? Então ele acaba perdendo toda ali a sua família, toda a base da sua família, né? Que as pessoas que eram para estar ali auxiliando ele nesse processo doloroso, e no final ele acaba perdendo todos, né? E ele acaba se tornando uma pessoa miserável. Miserável porque ele acaba se tornando incapaz, né? Como a gente acabou de fazer aqui, acabou de ler, incapaz de exercer as suas funções. Ele já não era mais fazendeiro, ele já não era mais o sacerdote, como a gente já falou nas outras lições. Ele era essas pessoas, mas ele estava incapacitado de exercer essas funções aí. Então por isso que ele se sentiu miserável. Beleza? No nosso segundo subtópico vai dizer assim: sem o favor de Deus, Jó novamente volta a indagar: por que se dá luz ao homem cujo caminho é oculto, e a quem Deus o encobriu? Quer dizer, por que Deus escondeu então, né, o futuro dele? Ele indaga. A pergunta busca o significado do sentido e de todo aquele processo. Ele busca compreender o porquê de Deus permitir o sofrimento. É por isso que de tanta indagação, né? Aqui há um paralelo com o Provérbios capítulo 4, do versículo 18, onde é dito que o caminho do justo é como a luz da aurora, e que brilha mais e mais até que o dia perfeito. Na literatura sapiencial, a palavra hebraica traduzida como caminho é derek, e se refere ao caminho da sabedoria de Deus, que conduz à vida. Para o patriarca, esse fato havia se tornado um paradoxo, pois ele não sabia por que Deus escolheu para o caminho do sofrimento. É aquela questão que nós já falamos nas outras lições nossas anteriores, né? Tem pessoas que nascem, né, com alguns dons. Uns nascem com os dons aí, né, de prosperidade. As pessoas são bem prósperas, rápidas, sem nem saber. Outras pessoas têm os dons de interpretação. Outras pessoas aí, não é que nascem, as pessoas vão adquirindo, né? E Jó tinha o dom do sofrimento. Ele teve o dom do sofrimento, ele teve que passar por isso para descobrir isso. Tanto é que eu falo que a situação de Jó, ele aflorou nele um fruto que nem ele imaginaria que ele teria, que é o da paciência, né? E muitas das vezes eu e você nós passamos situações aí porque vai aflorar algum fruto em nós que nós não conhecemos dentro de nós mesmos, né? Esses frutos vai gerar outros frutos que vão vir mais frutos e vai, no final de tudo, vai ser bênção para nossas vidas, né? E Jó, além dele aprender, né, ao sofrimento dele, toda a situação que Deus era na vida dele ainda, aflorou esse fruto da paciência nele. Mas ele aprendeu que ele tinha o dom do sofrimento, ele precisava passar por esse sofrimento. Ele descobriu que ele tinha essa capacidade de passar pelo sofrimento. E nós mesmos, nós somos capazes de passar pelo sofrimento.
Nós somos capazes, nós confiando em Deus, nós somos capazes. Nós não precisamos aí estar buscando outros recursos como suicídio, né, buscando outras fontes aí de tirar a própria vida. Tá bom? É isso que nós estamos sempre deixando bem claro aqui. E o terceiro subtópico vai dizer assim: um caminho de sabedoria e maturidade. Muitas vezes sentimos-nos iguais a Jó, desorientados, passando por uma via dolorosa do sofrimento. E como ele, não imaginamos nem compreendemos que Deus está agindo. É preciso, porém, olhar para o alto, de onde Cristo vive, em Colossenses capítulo 3, do versículo 1 ao 4. Nele podemos manter o equilíbrio e a confiança durante a tormenta e assim brilhar um caminho de sabedoria e maturidade no sofrimento. Né? Nós não devemos blasfemar contra Deus em nenhum momento de nossas dificuldades. Nós devemos adquirir, né, essa sabedoria e maturidade de saber administrar toda a situação difícil das nossas vidas. Né? E assim foi feito com Jó. Jó apenas questionou a respeito, né, do dia do seu nascimento. Ele questionou sobre o porquê de ter nascido para sofrer. Mas em nenhum momento da leitura de Jó nós vamos ver que ele questiona diretamente a Deus o porquê de tudo. Tá bom? Apenas confiar em Deus, né? Apenas confiar em Deus é, né, o necessário para nós. Né? Confiarmos em Deus em todas as situações, né? E assim é na nossa vida. Então é que nós não entendemos o momento de caos, mas devemos ter paciência e também devemos entender que todo sofrimento na nossa vida tem um propósito, tem um porquê, tá? E não se maldizer dessas situações. Conclusão da nossa lição vai dizer assim: nesta lição vimos o dilema de Jó, desconhecendo a razão das adversidades que se abatem sobre ele. O patriarca não negou a Deus, nem o amaldiçoou. Todavia ele expôs toda a sua humanidade, de forma que um leitor que apenas o contempla, sem contudo participar de seu drama, tenha dificuldade de entender seu lamento, principalmente quando ele se dirige-se a Deus, e o lamento com o corpo ferido e a sua alma, que mesmo amando a Deus, ele se derrama de angústia, né? Se derrama angustiada. Em nenhum momento ele blasfema contra Deus. Apenas ele questiona, né, o porquê daquilo. Se Deus sabia que ele ia sofrer daquele jeito, por que permitiu o nascimento? Ele queria que Deus apagasse o dia do nascimento dele do calendário, como se isso de alguma forma iria modificar algo, né? Nós chegamos aí, né, no final da nossa videoaula. Espero que vocês tenham gostado. Como forma de gratidão, né, como sempre falo no final dos nossos vídeos, como forma de gratidão, se você puder já deixar aí aquele like, né, já para também ajudar nosso crescimento, compartilhar aí nas suas redes sociais o nosso vídeo. Deus abençoe. Peço perdão, né, pois vocês estão vendo aí, nós estamos num cenário diferente, pois eu não estou em minha casa, estamos em viagem, né, estamos num hotel aqui e o pessoal faz barulho, né, então a gente está improvisando aqui para não deixar faltar a nossa videoaula dessa semana, tá bom? Peço que os irmãos nos perdoem e deixa aí, né, o seu comentário. Se está sendo bênção para a sua vida, deixa seu comentário aí também, né? Se você está querendo que melhore mais, modifique alguma coisa, também deixa no seu comentário. Eu vou deixar aí meu número do telefone aqui embaixo, né, e a gente vai estar colocando aqui, porque você pode estar entrando em contato conosco pelo Telegram, né, pelo WhatsApp, pelo Instagram, pela nossa página do Facebook e também aí, né, comentando o nosso vídeo, que a gente vai estar sempre nos atualizando, sempre nós irmos vendo todas as críticas, né, e os elogios também, porque a gente precisa, né, para poder crescer diariamente. Amém? Deus abençoe a todos, né, e lembrando que nós vamos estar tratando da lição de número 6, né, que, né, já vem com o tema a teologia de Elifaz,
Só os pecadores sofrem? Até a próxima lição, se assim Deus nos permitir. Deus abençoe. Fiquem com Deus. Até a próxima.